até o verso de número 17. Amós, capítulo 7, a partir do verso 10 até o verso 17. Mesmo assentados, vamos acompanhar com reverência a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a voz do Senhor. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada. Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel daqui por diante já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel. Tu morrerás na terra imunda. Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra. Irmãos, vamos curvar a nossa fronte, orar a Deus, suplicando a assistência do seu Santo Espírito na pregação da palavra. Vamos orar. Santo Deus e bondoso Pai, estamos diante da Tua palavra, onde lemos um relato histórico do sofrimento do profeta. A Sua palavra, a Sua mensagem, vinda da parte de Deus, foi rejeitada. Ó Deus, à medida onde estamos cercados por aqueles que rejeitam a Tua palavra, e possamos compreender de que maneira isso se desenvolve, assim o Senhor vem a infundir no nosso coração temor pela Tua palavra. E que o Senhor nos livre, Senhor, de atitudes como as que aqui lemos, mas que possamos de fato amar a Tua palavra e por meio dela conhecer ao Teu Filho e a Tua salvação. Eu sou Teu servo, ó Deus, que fala contigo, para que na nossa fraqueza o Senhor, por graça e misericórdia, nos abençoe, concedendo-nos clareza e iluminação, para expor a Tua palavra com fidelidade, segundo a Tua própria vontade. Edifica-nos e abençoa, ó Deus, a Tua igreja. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, o profeta Amós tem fielmente desenvolvido o seu ministério profético. Ele mesmo fala aqui nessa passagem que ele, por natureza ou de forma natural do curso da sua vida, ele não era para ser um profeta, ele era um homem do campo. E Deus o chamou de forma inesperada, de forma abrupta, para ser um profeta do Senhor. E assim ele respondeu com obediência
e fidelidade ao Senhor e submissão. Ele se lançou como um profeta de Deus e com fidelidade e integridade, os aspectos que de fato devem caracterizar um ministério fiel. Assim ele profetizou, entregando a mensagem do Senhor como ele a recebeu. E temos visto que aquela mensagem que Amós tem trazido, sim, uma mensagem dura, uma mensagem de condenação, mas que também tem no seu bojo uma mensagem de esperança à luz do arrependimento que ele prega para o povo. Esta mensagem que ele tem pregado não tem sido recebida da parte do povo com submissão. Ao contrário, o povo tem rejeitado, tem se cansado, tem se enfadado da mensagem de Amós. Isso fica evidente para nós logo no capítulo 6, quando Amós fala qual era, de modo geral, a postura do povo. Lá no capítulo 6, no verso 1, nós lemos qual era a conduta do povo, e isso no contexto da mensagem alarmante de Amós. A postura do povo é essa que lemos no capítulo 6, verso 1. Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, as quais vêm à casa de Israel. Essa era a atitude do povo. Amós pregando o juízo iminente do Senhor, anunciando que em breve haveriam de ser destruídos. E o que Amós observa é que à medida que ele prega, o povo está inteiramente despreocupado, andando à vontade, sem receio do mal que Deus anunciou que haveria de derramar sobre aquele povo. E Amós está notando e observando de que modo o povo tem respondido à sua pregação, às suas profecias. Porém, meus irmãos, aqui no capítulo 7, a partir do verso 10, nós temos um relato histórico, não mais as profecias de Amós, mas um relato histórico que nos fala de modo muito direto, muito claro, não meramente pela percepção do profeta, mas falando como a mensagem de Amós estava sendo recebida. Há aqui um relato de modo direto, vinda de um sacerdote chamado Amazias, um sacerdote de Betel. Aqui nós lemos sobre ele no verso 10, e de que modo ele reage a Amós e à sua mensagem. Ele fala com Amós diretamente, ele fala com o rei a respeito da mensagem de Amós. E o que nós vemos é que, embora Amazias fosse um sacerdote, ele rejeita a palavra do Deus verdadeiro. Temos aqui um embate entre um falso sacerdote e um verdadeiro profeta de Deus. É uma colisão entre a liderança religiosa, uma colisão não meramente entre o povo, mas entre aqueles que estão reconhecidamente pela sociedade na posição de líderes do povo de Deus. Um sacerdote e um profeta com visões completamente antagônicas. Amazias, o sacerdote de Betel, ele rejeita Amós e rejeita também a sua mensagem. E queremos nessa ocasião olhar a primeira parte, olhar como Amazias rejeitou a mensagem de Amós. E depois, numa outra ocasião, veremos como Amazias rejeita o próprio Amós, o próprio mensageiro do Senhor. Um falso sacerdote em colisão com o verdadeiro profeta do Senhor. Meus irmãos, a primeira coisa que queremos então considerar, ao voltar a nossa atenção para o texto, é considerar a identidade deste sacerdote de Betel, aqui chamado de Amazias. Ele aqui, obviamente, por ser chamado de sacerdote, ele ocupa uma posição de liderança religiosa no meio do povo. Era alguém reconhecidamente um líder espiritual que estava ali como sacerdote, deveria estar para representar o povo diante de Deus e representar Deus
na presença do povo, intercedendo pelo povo, orando pelo povo, apresentando diante de Deus as petições do povo, sacrificando pelo pecado do povo, um homem que deveria se voltar pelos interesses espirituais do povo. Porém, meus irmãos, Amazias não era verdadeiramente um sacerdote do Deus Altíssimo, segundo as prescrições e as determinações do Senhor. E isso fica claro quando nós lemos aqui o seu título. Então, Amazias, sacerdote de Betel. O que era um sacerdote de Betel? Meus irmãos, um sacerdote de Betel, em outras palavras, era um falso sacerdote. Um sacerdote que Deus não constituiu, que Deus não designou, que Deus não chamou e comissionou pela sua palavra. Os irmãos devem se lembrar, já temos aqui repetidamente falado a respeito de Betel e de Dan, como dois centros religiosos que foram instituídos, porém não da parte de Deus, e isso por meio daquele rei, os irmãos precisam aprender isso, chamado Jeroboão I. Amós está aqui profetizando nos tempos de Jeroboão II, não mesmo, mas Betel, como um centro religioso, foi instituído por um rei chamado Jeroboão I. E veja comigo como ele fez isso, está lá em 1 Reis, no capítulo 12. Abra comigo. 1 Reis, capítulo 12, a partir do verso 25, nós temos a condição de Jeroboão, em que circunstância ele instituiu o sacerdócio de Betel. 1 Reis, no capítulo 12, a partir do verso 25, nós temos o relato disso. E tem em mente que Jeroboão era um daqueles reis que fizeram mal perante os olhos do Senhor. Era um homem político, era um homem ganancioso, era um homem que não temia a Deus, e com base nesses seus princípios carnais, é que ele estabelece o sacerdócio de Betel. Lê comigo em 1 Reis, capítulo 12, a partir do verso 25 até o verso 33, uma sessão um pouco extensa, mas vale a pena acompanhar, leia. Diz o seguinte: Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Pausa. O que foi que aconteceu aqui? O contexto. O reino de Israel havia, pouco tempo antes de Jeroboão, se dividido em dois, a casa de Israel, a casa de Judá. Jeroboão era um dos reis de um dos reinos, e a sua preocupação era que, por motivações religiosas, os reinos novamente se unissem. E veja o que ele diz. Verso 26, agora tornará o reino para a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão, e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, veja o que ele fez. Ele fez 2 bezerros de ouro. E disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pois um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. E não bastou isso, ele não apenas instituiu novos centros religiosos, não apenas confeccionou ídolos que representassem o Deus verdadeiro, mas veja o que ele fez a partir do verso 31. Jeroboão fez também santuários nos altos. E veja o que ele diz agora. E dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. E ele fez mais um monte de coisa errada que você pode ler nos versos seguintes.
dentre o povo, segundo o seu bel prazer. É interessante, essa palavra bel prazer aparece até mais adiante, veja no verso 33, quando ele instituiu outras coisas segundo a sua própria imaginação, diz, no 15º dia do 8º mês, escolhido ao seu bel prazer. Aqui diz respeito a festas que ele instituiu que não foram ordenadas por Deus. Jeroboão, sem nenhuma instrução da parte de Deus, sem nenhuma sanção do Deus Altíssimo que ordena como o seu culto deve ser conduzido para a sua própria glória, por motivações políticas e carnais e mesquinhas, ele resolve distorcer o culto do Deus verdadeiro. Estabeleceu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Os irmãos devem saber que os sacerdotes, os profetas, eles poderiam ser de qualquer tribo. Não havia necessariamente uma tribo associada aos profetas. Os profetas eram chamados de forma aleatória, segundo a vontade de Deus. Porém, os sacerdotes, eles eram filhos de Arão, da tribo de Levi. O Senhor instituiu que assim fosse. Mas Jeroboão disse, não, vamos ficar muito limitados se assim procedermos. Queremos sacerdotes dentre o povo, qualquer um. O seu critério não era a vontade do Senhor. O seu critério era escolher homens que fossem favoráveis à sua própria agenda, que fossem favoráveis ao seu próprio governo corrupto. E assim foi que ele constituiu. Veja no próximo capítulo, em 1 Reis, no verso 13, ou melhor, no capítulo 13, 1 Reis 13, a partir do verso 33. Veja que ele não apenas planejou isso, mas ele efetivamente fez isso. 1 Reis 13, a partir do verso 33, nós vemos o seguinte: depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes, de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos. A quem queria, consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la, extingui-la da terra. Quem quisesse, quem fosse favorável aos projetos do rei, não respeitando os preceitos do Senhor, não respeitando a sua lei, poderia se ordenar ao sacerdócio sagrado do Senhor. E assim Jeroboão fez pecar a Israel. E esse sacerdócio, meus irmãos, se tornou em tradição. Porque muitos anos depois, já nos tempos de Jeroboão II, que não foi imediatamente a Jeroboão I, ele veio muito tempo depois, ainda estavam ali. O bezerro de Betel, o bezerro de Dan, o culto de Betel, o culto de Dan, estava ali Amazias, sacerdote de Betel. Agora uma instituição respeitada na sociedade, uma instituição sacerdotal, onde os homens olhavam e diziam, aqui está um servo do Senhor, porém não ordenado por Deus. Um homem que servia a Deus sem conhecer a Deus, sem ser chamado por Deus, sem temer a Deus. E não é de se estranhar que a sua reação a um verdadeiro servo de Deus, Amós, seja uma reação de rejeição. Meus irmãos, antes de considerar de que maneira ele reagiu à mensagem de Amós, nós já podemos ponderar a respeito da circunstância de sacerdotes de Betel no nosso próprio tempo, não é? Quantos ainda hoje se colocam na condição de servos do Senhor em circunstâncias que são totalmente antagônicas aos parâmetros da palavra de Deus? Muitos que se lançam como servos do Senhor, que não respeitam ou que não preenchem minimamente as qualificações para o ministério sagrado. Ou homens que se colocam em ofícios que Deus não instituiu, ou que não cabe a eles assim se designarem. Existe hoje em dia a proliferação de títulos eclesiásticos para fomentar
o orgulho e o ego humano. Não basta ser chamado de servo do Senhor, pastor e ministro. Alguns se dizem, eu sou bispo. Muito embora bispo seja um termo bíblico e podemos assim designar, sabemos que os homens, ao usar esse termo, usam para dizer, eu sou mais do que um pastor, eu sou um bispo, acima dos demais. Outros dizem, bispo não é suficiente, eu quero ser um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Quando nós sabemos que os ofícios dos apóstolos já cessaram, Cristo determinou quem eram os apóstolos, os seus apóstolos. Havia os apóstolos ordenados e existem os falsos apóstolos. E que hoje estão por aí aos borbotões. Toda esquina tem um apóstolo, dizendo que fala da parte de Deus, profetas. Agora não basta ser apóstolo. Agora já tem dizendo que é arcanjo. Outro é arcanjo. Outro dia desse apareceu um que dizia, eu sou o cumprimento da profecia de Apocalipse. E querem assim cada vez mais termos e títulos religiosos. Você pode ir na internet e comprar uma carteirinha de apóstolo, com uma espécie de distintivo, parece um distintivo policial. Eu não sei se é para dar carteirada, não sei o que é. Encheu o gospel, entrar de graça. Mas servos do Senhor, que assim pelo menos se colocam, da profissão religiosa, mas que não são ordenados por Deus, não temem a Deus, não foram instituídos e constituídos por Deus, e que na prática não conhecem a Deus. Falam da parte de Deus, enganam o povo, são cegos, guiando cegos, e ambos cairão no precipício. E meus irmãos, assim como acontece hoje em dia, aconteceu também no tempo de Amazias, falso sacerdote, sacerdote de Betel, rejeitando um verdadeiro servo do Senhor. É assim que acontece, não é? Os falsos irão rejeitar os verdadeiros. Seria estranho se Amazias sentisse simpatia pela palavra de Amós. Seria estranho se Amazias, sacerdote de Betel, aquele, um falso sacerdote, se submetesse à palavra pregada por Amós. Porém, meus irmãos, o que vemos é uma rejeição contumaz, maliciosa, pecaminosa à palavra de Deus, trazida por meio de Amós. É isso que temos aqui. Eu gostaria de observar com os irmãos pelo menos 4 maneiras como Amazias, ele manipula, e ele rejeita, e ele simplesmente descarta a palavra profética trazida por Deus, da parte de Deus, por meio de Amós, para aquele povo. Observe, meus irmãos, que em primeiro lugar, Amazias, ao falar da palavra de Amós, ele não considera a mensagem de Amós como vinda da parte de Deus. Veja o que ele diz, aqui acompanhe comigo no texto, verso 10. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão II, não confunda, rei de Israel, dizendo, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, e a terra não pode sofrer todas as suas palavras. A forma como Amazias via a mensagem de Amós é como Amós trazendo as palavras dele. A terra não pode suportar as palavras de Amós. Amós tem conspirado contra ti. Amós não é um servo do Senhor. Amós aqui não está a falar como que da parte do Senhor, trazendo uma mensagem fiel da parte do Senhor, mas são as palavras do próprio Amós. E assim ele rejeita a palavra de Deus. Os falsos servos do Senhor, quando se deparam com a verdade de Deus, essa é uma das primeiras maneiras deles rejeitarem a palavra. Eles não reconhecem que a palavra que lhes é trazida é uma palavra de Deus, uma palavra sua, a palavra do homem, é a sua opinião, alguns vão dizer, e não a palavra de Deus. Meus irmãos, isso é o costume. Isso aqui que nós temos em Amazias e Amós não é uma exceção, mas é o costume. Aconteceu algo semelhante com Jeremias. Abra comigo Jeremias no capítulo 36.
Jeremias 36. E nós temos aqui um relato, meus irmãos, incrível. Eu lhe encorajo a, em outra ocasião, ler todo o capítulo de Jeremias 36 e 37. Mas vamos ler algumas partes. Aqui o Senhor envia uma palavra a Jeremias e o contexto é: Jeremias estava encarcerado por perseguição do seu ministério e Deus manda até ele uma palavra para que fosse enviada ao rei. E veja o que nós lemos aqui em Jeremias 36 a partir do verso 1. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes e venham a converter-se, cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado, diz o Senhor. Veja no verso 4, então Jeremias chamou a Baruque, um assistente dele, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, o que? Veja a ênfase: todas as palavras que a este o Senhor havia revelado, palavras divinas, que foram reveladas por inspiração do Espírito Santo a Jeremias, registrados segundo a ordenação de Deus e dadas a Baruque. E veja aqui no verso 5 o que aconteceu. Jeremias ordenou a Baruque dizendo: estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e do rolo que escreveste segundo o que eu ditei, lê, veja a ênfase, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia do jejum. E também as lerás diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Meus irmãos, a intenção e o desejo de Jeremias era que aquelas palavras inspiradas da parte de Deus fossem lidas na casa de Deus, num dia de jejum, isto é, um dia de quebrantamento. Talvez o povo ouvisse a palavra e dissesse: é Deus falando conosco. Mas não foi bem assim que aconteceu. Baruque então, ele prossegue e faz como Jeremias lhe ordenou. Ele lê aquela palavra no templo. As pessoas, elas ouvem a palavra de Jeremias, de Baruque, representando Jeremias, e encaminham para o rei. É dito que quando Baruque lia aquelas palavras duras da parte de Deus, mas que visavam uma conversão, as pessoas estavam se entreolhando. Uma palavra dura. Como será que o rei vai receber aquela palavra? Meus irmãos, vejam como o rei recebeu aquela palavra a partir do verso 22. Vamos pular aqui. Jeremias 36, verso 22. O rei estava sentado na casa de inverno, pelo 9º mês. E diante dele estava um braseiro aceso. E tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro. Que livro? O livro de Jeremias. Cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Elnatã, Delaías e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Que situação horrível, não é? Deus manda a sua palavra, e os homens, a sua arrogância, pegam, não precisou nem ler tudo, leu 3 ou 4 folhas, disse: basta, estou farto disso, rasgou e queimou no fogo. Palavras divinas queimadas pelos homens, e assim fazem até hoje. Fizeram nos dias de Jesus. Com a sua própria palavra, veio Jesus, o Filho de Deus, não um profeta como os demais, mas o profeta por excelência, aquele que é chamado de o Verbo de Deus, a própria palavra de Deus encarnada, vem
prega, anuncia a palavra, e o que os homens fazem? Rejeitam. Interessante, houve exatamente essa situação. Veja em João 10. Exatamente o Senhor Jesus no embate com os fariseus, novamente uma liderança religiosa. Assim como Amazias o era, os fariseus também. E veja o que disseram a Jesus. Em João 10, a partir do verso 22, nós vemos o seguinte: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram, dizendo: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. E veja o que Jesus disse para eles. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo disse, e não credes. Eu já disse, eu já revelei, deixei já claro pelas minhas palavras e pelas minhas obras, de forma claramente perceptível, de que sim, eu sou o Filho de Deus, o Cristo, o Messias. Eu já disse, mas vocês não creem, não recebem a palavra. O Senhor Jesus continua: as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Por que Amazias não cria na palavra de Amós? Porque não era ovelha do Senhor. Porque Jesus diz o seguinte: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quando a palavra de Deus é pregada, é apenas os servos do Senhor que reconhecem: aqui está a voz de Deus. E a recebem assim. Não como voz de homens, não com a opinião de Amós. Amós, são as suas palavras, esta é a sua opinião. Não, os servos do Senhor ouvem a palavra de Deus como ela é. Palavra de Deus. Assim foi em Tessalônica. Veja, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito dos tessalonicenses nesses termos. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do verso 13, pode apenas acompanhar a leitura. O apóstolo Paulo diz o seguinte: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, isto é, pelos tessalonicenses. Por quê? É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, diz Paulo, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Acolhestes como palavra de Deus. Eu lhe pergunto: como é a sua reação ao ministério da palavra do Senhor? Hoje nós não temos mais profetas, semelhante a Amós, que inspirados da parte do Senhor falam: assim diz o Senhor. Porém nós temos os servos do Senhor, seus ministros que pregam a palavra, cuja fidelidade ou cuja genuinidade do ministério está atrelada à fidelidade com que pregam as sagradas escrituras. E quando você se depara com um ministério marcado pela fidelidade às sagradas escrituras, de que maneira você acolhe aquele ministério? Como palavra de homens? Ou como ela de fato é palavra de Deus? Amazias disse: Amós, a terra não pode suportar as suas palavras. E assim ele rejeita a mensagem de Amós. Mas veja que ele, em segundo lugar, meus irmãos, ele não apenas, Amós rejeita a mensagem, não dando o crédito ou a chancela divina àquela mensagem, mas também, em segundo lugar, ele não considera a mensagem de Amós como sendo boa para eles. Como sendo uma mensagem que visa o bem, que visa a prosperidade espiritual do povo, que visa o bem maior. Pois veja como ele se refere às palavras de Amós. Novamente, verso 10. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti.
no meio da casa de Israel, e a terra não pode mais sofrer todas as suas palavras. Para Amazias, o que Amós estava fazendo ali, ele era parte de um grande esquema para conspirar contra o rei Jeroboão, contra ele e contra o seu reino. Era um adversário político que estava ali, para fazer mal a ele, para destronar Jeroboão, para de alguma maneira fazer mal ao povo e ao status quo de Israel naquela condição. Amós, segundo Amazias, e tentava o mal pela sua pregação fiel. Ele não visava o bem do povo, ele não visava o arrependimento do povo, mas não é isso, meus irmãos. Temos acompanhado o ministério de Amós e vemos que Amós, ele ora pelo povo, não é? Ele intercedeu pelo povo. Nós vimos isso na última ocasião, quando ele pede a Deus que tenha misericórdia do povo. Ele pregava duramente, falando do pecado do povo, mas não porque era inimigo do povo, mas porque falava a verdade como ela é. Essa era a característica dos profetas. Éramos marcados pelaquela sinceridade que nós sabemos, às vezes constrange. Chamados por Deus para assim fazer, para botar o dedo na ferida, mas não porque era inimigo, mas para que o povo voltasse em arrependimento, para que a ferida fosse curada. Israel estava morta, como uma mulher virgem deitada na terra. Amós já tinha profetizado, tal era a condição de Israel, mas Amós disse: arrependei-vos e vivei, buscai ao Senhor, que Ele lhe dará vida. Mas não, Amazias diz aqui, sua intenção, Amós, é conspirar. Você é um traidor, você é alguém que está aqui para criar confusão, para atrapalhar tudo. A sua mensagem não é para o nosso bem. Aqueles que rejeitam ao Senhor, meus irmãos, quando ouvem a pregação da palavra de Deus, não reconhecem a bondade do Senhor na pregação fiel da palavra do Senhor. Quando nós falamos que o homem está morto em seus delitos e pecados, que o homem é mau no seu coração, e que ele é impotente, e que ele precisa de salvação, essa mensagem não é acolhida por aqueles que rejeitam a palavra de Deus como uma mensagem que visa o bem, mas uma mensagem que está aqui para atrapalhar a minha vida, atrapalhar os meus planos. Alguns dirão, esta é a sua verdade, se ela é boa para você, ótimo, viva e siga o seu caminho, mas não é para mim. É uma mensagem que oprime, vou dizer. É uma mensagem que vai tolir a minha liberdade, que vai tolir os meus planos e os meus desejos. Não é uma mensagem para o meu bem. Os homens rejeitam a palavra de Deus. Meus irmãos, é interessante olhar em Atos 17, como os apóstolos que estavam ali pregando o evangelho depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, avançando com toda a firmeza, falando do reino de Deus que havia chegado, de Jesus Cristo, que foi ressuscitado da parte de Deus e que deveria ser anunciado como Senhor e Salvador, pregando por toda parte. Veja como eles foram recebidos pelos judeus. Atos 17, verso 5. Nós vemos o seguinte: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem. Olha a miséria, como eles agem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo, porém não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, e vejam o que eles disseram: estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Foi assim que eles se referiram aos pregadores do evangelho, a Paulo
e aos demais ministros fiéis do Senhor, trazendo uma mensagem de salvação, trazendo a mensagem que fará o homem viver para a glória de Deus, a única mensagem que traz realização para viver, que dá ao homem algum sentido para a vida, que o faz um feliz, bem-aventurado. E ele diz aqui, são os homens que têm transtornado o mundo. A palavra transtornado, ela tem o sentido de, aqui estão os homens que têm atrapalhado a nossa estabilidade, que têm perturbado as coisas, que têm trazido confusões, homens problemáticos. Amazias certamente via Amós assim, não, como um encrenqueiro, alguém que está aqui para atrapalhar com essa sua palavra de juízo. Sai para lá, Amós. Ele vai falar isso mais para frente. Veremos na próxima ocasião. Ele vai mandar Amós embora. Essa mensagem de juízo, ele não percebia o seu próprio pecado. Ele não percebia a sua condição, enquanto aquela mensagem era a sua única esperança. Uma mensagem boa. Meus irmãos, o Evangelho quer dizer as boas novas. E Amazias diz que as boas novas, na verdade, é uma conspiração contra ele. Meus irmãos, essa é a cegueira espiritual do homem que rejeita a palavra de Deus e a tem como algo ruim que não se deve dar ouvidos. É triste, não é? Como muitos veem assim a palavra de Deus como perturbação. Muitos olham hoje em dia, interessante, a pregação do calvinismo dessa maneira. Quando falamos das doutrinas da graça, como ela é em Cristo Jesus, depravação total, chamado irresistível do Espírito Santo, da eleição incondicional, perseverança dos santos, as demais doutrinas reformadas. Alguns dizem isso, não me falem isso, isso são doutrinas de homens, isso é para trazer confusão. Para quê? Para quê? Atrapalhar a igreja. É interessante, alguns que aqui hoje vieram de igrejas onde foram enxotados para fora justamente com acusações desse tipo e enxotados para fora pela própria liderança da igreja, porque eles estavam sendo questionadores demais. Não é? Com essa história de calvinismo, ao falar da palavra, estão trazendo perturbação no seio da igreja, vamos dizer, como Amazias. Amós, você está conspirando contra nós, trazendo perturbação ao reino de Jeroboão, ao sacerdócio de Betel, ao nosso culto. Pare com isso, cala-te. Ele não reconhece a palavra de Deus como boa. Meus irmãos, a palavra de Deus é a melhor coisa que o homem pode ter. Como ela é, como ela é. Não como nós queremos que ela seja, mas como ela é. O salmista diz no Salmo 19, a palavra de Deus é perfeita, ela é pura, ela ilumina os olhos. Por elas, o teu servo se admoesta. E então ele diz essa expressão que eu amo, em os guardar, a grande recompensa. Grandes benefícios em obedecer a Deus, em atinar para o que diz o Senhor, para a sua palavra. É recompensador servir ao Senhor. Ele diz, eu sou galardoador de todo aquele que em mim espera. Galardoador. Mas aqueles que são falsos servos do Senhor, como Amazias, não reconhecem a bondade nos seus intentos, a palavra de Deus. Porém, meus irmãos, em terceiro lugar, veja que Amazias também, ele não considera a mensagem como eterna e celestial. Porém, uma mensagem como as dele, certamente, terrena e política.
Amós está aqui, meus irmãos, a falar das coisas eternas, a falar do reino celestial, a falar do Senhor, rei sobre o seu povo, e falar de Jesus Cristo, a única esperança para os homens. E tudo que Amazias consegue enxergar nas palavras de Amós são palavras que têm questão ou implicação às coisas dessa vida. Pois Amazias é um homem carnal. Não é isso que ele fala? Qual é a preocupação dele? A preocupação dele é com o rei e com o reinado de Amazias. Amós tem conspirado contra ti. A motivação de Amós é política. A motivação de Amós é terrena. Ele está aqui numa missão terrena. E ele não enxerga as questões celestiais e espirituais diante dele. Que tristeza, não é? Amazias aqui, meus irmãos, está revelando a mente carnal, que é presente em todo homem natural, que é incapaz de se elevar e contemplar o eterno e o espiritual. É incapaz de ponderar que ele é possuidor de uma alma imortal, que foi criado por Deus, o Criador de todas as coisas, em que um dia ele há de prestar contas ao seu Criador e Redentor no dia do juízo. Mas pensa apenas nas coisas dessa vida. Isso é a marca de um ministério carnal. É um ministério que só pensa nas coisas dessa vida. É interessante, o apóstolo Paulo, ele fala sobre homens assim em Filipenses, no capítulo 3, abra comigo. E no caso aqui de Filipenses, o apóstolo Paulo está falando justamente de liderança religiosa, de outros pregadores que estavam ali também atuando, talvez sacerdotes de Betel, a semelhança de Amazias, homens falsos. E veja o que o apóstolo Paulo diz sobre ele em Filipenses 3, a partir do verso 17. Ele diz o seguinte: irmãos, sede meus imitadores, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. Andam entre nós, veja, ele não está falando de pessoas que estão fora do convívio eclesiástico. Pessoas que estão ali, no convívio eclesiástico, mas que são o quê? O que ele diz dele? Final do verso 18. São inimigos da cruz de Cristo. E veja o que ele fala sobre eles. Verso 19, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Homens carnais dentro da igreja, ocupando púlpitos, ocupando posição de liderança na igreja, e que tudo e que pensam são as coisas dessa vida. Meus irmãos, essa não é a grande característica do ministério da teologia da prosperidade dos nossos tempos. Homens que pegam a mensagem da cruz e a transformam em algo terreno e carnal. E que falam da morte de Cristo meramente como trazendo benefícios para esta vida. Que tem uma mentalidade totalmente política, totalmente presa às coisas dessa vida. Certa feita eu ouvi uma mensagem de um desses apóstolos, dito apóstolos, eu acho que é apóstolo, onde ele pregou uma série de mensagens chamada, algo mais ou menos assim, os 7 derramamentos de sangue na cruz do Calvário. Eu pensei, pronto, ele vai falar sobre a cruz, ele vai falar do Evangelho, ele vai falar do significado da cruz do Calvário, da mensagem de salvação. E a proposta da mensagem dele era falar o seguinte: Cristo sangrou, segundo a contagem dele, nem sei se está certo, não parei para conferir,
ele sangrou de 7 pontos diferentes do seu corpo. Sangrou das mãos, sangrou da cabeça, dos pregos, sangrou dos pés, sangrou das costas, da chibatada, sangrou da cabeça, da coroa de espinho e por aí vai, eu nem sei a contar direito. E em cada um desses sangramentos da cruz tinha um significado. Eu não lembro exatamente os detalhes da sua interpretação, mas eram coisas do tipo: por que Cristo sangrou na cabeça? Ele sangrou para representar ali a cura das nossas doenças. E porque ele sangrou ali, vai representar que agora você estará curado de todas as suas enfermidades. Uma outra mensagem, talvez ligada à mão, ele falou: agora Cristo está aqui morrendo para que você tenha prosperidade material. E para que você tenha riquezas e não passe por dificuldades. Ele sangrou para que você não tenha que sofrer nesta vida. E todos, eu lembro, eu assisti as 7 mensagens. Eu tive tamanha paciência de ouvir as 7 mensagens. E todos os benefícios da cruz eram para as coisas dessa vida. Para essa vida rápida e passageira. Homens carnais que só se preocupam com as coisas dessa vida. Amazias não compreendia. Amós está falando de um reino celestial e de que somos de um povo não como os demais, como as demais nações, somos o povo de Deus. E que temos leis celestiais. E que estamos caminhando para uma Jerusalém celestial. Mas não. Essa preocupação era política, carnal. Interessante o apóstolo Paulo falando lá em Filipenses, volte lá comigo, Filipenses 3. No verso 19 ele fala dos homens como Deus deles é o seu ventre, a glória deles é a sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Mas veja o contraste com o ministério de Paulo a partir do verso 20. Filipenses 3, verso 20, ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. O apóstolo Paulo diz: o meu ministério é celestial. A nossa pátria está nos céus. Eu estou aqui a anunciar o reino de Deus, na esperança do Cristo que virá, e que nessa presente condição é humilhação, mas ele transformará a nossa condição de humilhados, nos dando um corpo de glória. Que diferença, não é? Que diferença. Que tristeza ver que a palavra de Deus tem sido manipulada por homens como Amazias, sacerdotes de Betel, ainda nos nossos dias, para falar de coisas terrenas e políticas. Assim foi no tempo de Amazias, e assim é nos tempos de hoje. E por último, meus irmãos, veja também como Amazias rejeitava a mensagem de Amós, distorcendo o significado da sua mensagem, e não recebendo na sua integridade e sentido e significado original. Veja o que ele diz aqui no verso 10. Ele diz: então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti. Em algum momento Amós falou isso? No meio da casa de Israel. A terra já não pode sofrer as tuas palavras, porque assim diz Amós. Veja o que ele disse que Amós disse: Jeroboão morrerá à espada. Amós nunca disse isso. Amós nunca disse que Jeroboão morrerá à espada. E Jeroboão não morreu à espada. Veja o que ele disse. O que Amós disse nós temos nos versos seguintes, nos versos anteriores. No verso 8 e 9 do capítulo 7. Veja aqui o capítulo 7, a partir do verso 8. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo
no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele, mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, o santuário de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão, não contra Jeroboão. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Mas Amazias, homem malicioso como ele é, ele distorceu a palavra ligeiramente para favorecer o seu discurso e fazer com que o rei se alinhasse com ele e enxotasse Amós dali, dizendo: rei, Jeroboão está dizendo, Amós está dizendo por aí que você vai morrer à espada. Sendo que Amós nunca disse isso. Diria se Deus tivesse dito para ele. Mas Deus não disse, e não foi isso o que ele fez. Ele distorce a mensagem. Meus irmãos, essa é uma das marcas daqueles que, de fato, têm rejeitado a palavra do Senhor. Distorcem aquilo que pregamos. Procuramos pregar com toda clareza. Procuramos ilustrar, procuramos falar, repetimos, como se fala, procuramos desenhar para ficar claro o que é a mensagem do Evangelho. E os homens distorcem e dizem: não é isso que eu quero. Eles rejeitam não a mensagem como nós a comunicamos, mas segundo as distorções que eles mesmos maquinam na sua própria mente. Uma das maneiras como os homens distorcem a palavra é quando falamos de que Deus veio para salvar pecadores e nos santificar e nos levar para uma vida de pureza e santidade. Aí os homens vão dizer: então você está dizendo que você é melhor do que eu. Você já ouviu isso? Quando falamos do Evangelho, você é melhor do que eu então. Eu não disse isso em nenhum momento. Não penso isso. Ao contrário, se Deus me salvou é porque eu sou perdido. Eu não sou nada. A salvação é pela graça, não é merecida. Mas vamos lá, porque você é mais santo. Não é? Não distorcem aquilo que é pregado para nos colocar em maus lençóis, para que a palavra de Deus seja recebida com preconceito e não seja acolhida na sua mensagem, na sua simplicidade, na sua clareza. Cristo falou de forma clara, meus irmãos. Mas os homens distorceram a palavra de Cristo. Fizeram com o próprio Senhor Jesus, interessante, fizeram algo muito parecido com o que Amazias fez com Amós, fizeram com o Senhor Jesus. Veja em Mateus no capítulo 26, a partir do verso 57. Quando Jesus estava no Sinédrio, os irmãos devem se lembrar, ele foi trazido para o Sinédrio para ser julgado pela liderança religiosa. Interessante, a liderança religiosa novamente. E veja que colocaram o Senhor Jesus no banco dos réus para julgá-lo. E olha o que fizeram, veja, a partir do verso 57 de Mateus 26. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, veja, compareceram duas afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Foi isso que Jesus disse? Jesus não disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Ele disse, destruir o santuário de Deus e eu o reedificarei em 3 dias. Quem ia destruir o santuário de Deus não seria Jesus, seriam os próprios homens. Afinal de contas, foram os próprios homens que crucificaram Jesus.
Ele estava falando ali, não do templo propriamente dito, ele estava falando da sua morte. Não foi ele que disse: eu me destruí, os homens me crucificaram. Mas eu ressuscitei ao terceiro dia. Mas distorceram a palavra para dizer: veja como Jesus está aqui querendo o nosso mal. Ele disse: ele vai destruir o santuário. Ele vai destruir o santuário. Distorcem o que Jesus fala. Ele não falou isso. E assim, com base em uma distorção daquilo que Jesus havia falado, crucificaram a própria verdade encarnada. E mataram por meio de uma mentira. O apóstolo Pedro, falando da palavra de Paulo, em 2 Pedro, no capítulo 3, 2 Pedro 3, ele falando das cartas e dos escritos de Paulo, ele diz o seguinte: que o nosso amado irmão Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, ele assume que os ignorantes e instáveis deturpam. Os ignorantes e instáveis deturpam. Às vezes propositadamente, às vezes não. Mas muitas vezes intencionalmente. Não estão dispostos a realmente compreender o que é a mensagem do Evangelho. Há tanta ignorância, não é? A respeito da mensagem do Evangelho. É difícil fazer o homem parar para ouvir e entender o que realmente é o Evangelho. Porque distorcem. Essa foi a atitude de Amazias. Para colocar Amós, ou melhor, o rei contra Amós. E que a mensagem de Amós caísse em descrédito. Ele distorceu. E dessas maneiras, meus irmãos, Amós, ou melhor, Amazias, ele pega todo o ministério profético fiel de Amós, anunciando a palavra de Deus com fidelidade, e lança ao desprezo perante os homens, perante o rei. Queridos, eu pergunto em conclusão para nós, para a nossa aplicação: de que modo você tem recebido o ministério da palavra de Deus? Torcendo ligeiramente quando lhe convém? Com a mentalidade carnal e não espiritual? Reconhecendo como ela é de fato palavra de Deus e não palavra de homens? Quando pregada com fidelidade? Com toda a submissão e obediência? Queridos irmãos, o Senhor, Ele tem zelo pela sua palavra. Em um dos salmos nós lemos o seguinte: que Deus exaltou acima de todas as coisas duas coisas: o seu nome e a sua palavra. Para Deus nada está acima do seu nome e da sua palavra. E os homens fazem pouco caso da palavra de Deus. Sabe quem são os homens que Deus considera com misericórdia? Veja comigo em Isaías 66. Isaías 66, verso 1 e 2. O profeta do Senhor Isaías, ele diz o seguinte: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. E então note o que ele diz: mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que tremem da minha palavra.
Amazias fazia chacota da palavra de Deus. Manipulava, brincava, segundo o seu jogo político e carnal, com a palavra de Deus. Sem nenhuma reverência e temor para com a palavra de Deus. Mas o Senhor diz: para quem eu olharei? Para o que é abatido e aflito de espírito, os humildes e os que tremem diante da minha palavra, que a respeitam. Tão triste, não é? Quantas vezes até tentamos conversar com crentes a respeito das palavras de Deus, da palavra de Deus e da doutrina, para lhes comunicar algo daquilo que Deus tem, na nossa insignificância e imerecimento, nos ensinado pela sua graça. E crentes dizem: a letra mata. Ou doutrina é coisa de homens. Não quero saber. Querem o mover do Espírito, segundo eles dizem. Que Deus fale aqui conosco pelo mover do Espírito. Labachúria, sei lá o que mais. Mas a palavra de Deus é coisa de homem. Letra mata. E o próprio falar a letra mata, que é um versículo bíblico, já é distorcer a palavra de Deus. Porque quando Paulo diz que a letra mata, ele não está dizendo que a Bíblia é para ser desprezada, não é para ser estudada, porque o estudo da palavra de Deus vai matar o homem. Nessa própria afirmação, tais homens se comportam como Amazias, desprezando a palavra do Senhor. Alguém dizer isso é mesmo que pegar uma faca e enfiar no coração e dizer: o que é que eu posso mais falar? Se um crente diz que a letra mata, a letra é vida. As minhas palavras, diz o Senhor, são espírito e vida. Que nessa igreja possamos sempre receber a palavra de Deus nesse caráter, com temor e tremor, com submissão, reverência, afligindo o nosso coração, crendo naquilo que o Senhor tem a nos dizer, quando Ele diz na sua palavra. E qual é o resultado? Deus olhará para nós. Para este eu olharei, para o que treme da minha palavra. Que o Senhor nos abençoe. Amém.